que a gente estava tratando na última aula sobre controle externo, a gente estava falando de tribunais de contas. Então, nós vimos que a Constituição da República, quando ela prevê o controle externo, ela fala que ele vai ser exercido pelo Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. E aí os tribunais de contas, eles são órgãos colegiados que vão verificar, fiscalizar e acompanhar essa execução do orçamento público. Em resumo, né, os tribunais de contas, eles vão verificar como são geridos os recursos públicos sob os aspectos que a gente viu, da legalidade, da legitimidade e da eficiência. E só para a gente reforçar, eu trouxe de novo essa questão, para a gente lembrar que, apesar de chamarem tribunais, os tribunais de contas não são órgãos do Poder Judiciário e eles também não são órgãos do Poder Legislativo, né? Não existe essa hierarquia entre os tribunais de contas e o Poder Legislativo, tendo em vista que as atribuições dos tribunais de contas, elas advêm diretamente da Constituição. E aí, então, o que seriam esses tribunais de contas? A doutrina majoritária entende que eles são órgãos autônomos, eles não fazem parte de nenhum dos poderes, eles são órgãos autônomos e possuem suas atribuições advindas diretamente da Constituição da República. A gente viu também as principais formas de atuação dos tribunais de contas, né? Porque a Constituição, lá no artigo 71, ela prevê um rol bem extensivo de atribuições dos tribunais de contas. E aí eu escolhi as principais atribuições para trazer para vocês terem alguma noção mais concreta dessa atuação do Tribunal de Contas. Então, a gente falou sobre a emissão de parecer prévio sobre as contas anuais dos chefes do Executivo, que é aquele momento que o tribunal analisa as contas de governo do chefe do Executivo e encaminha um parecer para o Poder Legislativo para julgar essas contas. Também vimos que o Tribunal de Contas ele faz o julgamento direto das contas dos administradores e demais responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos. E aí esse julgamento é do próprio Tribunal de Contas. Também que ele faz o controle de atos de pessoal, de tanto atos de admissão, de aposentadoria, de reforma e de pensão, e que o tribunal também tem uma competência corretiva, ele pode sustar atos considerados, que ele considera irregulares, por exemplo, suspender uma licitação, ou pedir, enviar ao Congresso Nacional a solicitação para que o próprio Congresso suste um contrato. No caso do contrato, o Tribunal de Contas ele não tem competência para diretamente sustar aquele contrato, só no caso de atos. Então, a gente viu que essas são as principais formas de atuação dos tribunais de contas. E aí surge uma questão que está também atrelada a essa natureza jurídica, tanto dos tribunais, quanto das decisões dos tribunais de contas. Qual que seria a natureza jurídica das decisões dos tribunais? O que a gente viu ali no artigo, ali quando a gente fala das atribuições, que o tribunal tem competência de julgar. Né? Então, seriam competências jurisdicionais? Qual seria a natureza jurídica das decisões no âmbito do Tribunal de Contas? Então, a doutrina, nesse aspecto, ela se divide. Alguns doutrinadores entendem que o Tribunal de Contas ele tem jurisdicional, que ele vai dizer o direito em caráter de definitividade. E aí, nesse sentido, nós temos o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, que é um professor muito atuante nessa área dos tribunais de contas, principalmente. Mas a doutrina majoritária entende que as decisões dos tribunais de contas, elas são decisões administrativas e são passíveis de revisão quanto ao seu conteúdo pelo Poder Judiciário. E aí, nesse sentido de que as naturezas das decisões dos tribunais de contas são administrativas, eu trouxe aqui para vocês alguns professores, o professor Luciano Ferraz, Marcos Abraham e o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito. Então, eles entendem que as decisões do Tribunal de Contas, elas possuem natureza administrativa. Esse é um entendimento, então, ele é majoritário e a justificativa para se entender dessa natureza administrativa é que a função jurisdicional ela é exclusiva do Poder Judiciário. A nossa Constituição traz que essa função ela é exclusiva do Poder Judiciário. Para além disso, tem um argumento também que é no seguinte sentido. O artigo 71, parágrafo 3º, ele trata que as decisões do Tribunal de Contas, elas que
trazem débito ou multa, né, que tem uma obrigação de pagamento, elas têm eficácia de título executivo, ou seja, elas são títulos executivos extrajudiciais. Não são títulos executivos judiciais, como seriam se tivesse uma natureza judicial, né, essas decisões. Por isso, esse aí é mais um argumento para reforçar, além do poder do Tribunal de Contas no ser órgão do Poder Judiciário e a função jurisdicional ser exclusiva do Poder Judiciário, tem essa questão de que as decisões do Tribunal de Contas são títulos executivos extrajudiciais. Então, esse é o entendimento majoritário, no sentido de que as decisões têm natureza administrativa. Trouxe aqui também a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho, quando ele fala que o termo, né, de julgar, quando fala que o Tribunal de Contas tem competência para julgar, é no sentido de apreciar, examinar, analisar as contas, porque a função exercida pelo Tribunal de Contas é de caráter eminentemente administrativo. Então, esse é um entendimento majoritário. Outra questão no âmbito das decisões do Tribunal de Contas é se os tribunais teriam competência para exercer controle de constitucionalidade. Aqui não seria o controle de constitucionalidade abstrato, né, que seria das ações diretas de constitucionalidade, mas seria um controle em concreto. Na hora de da sua atuação, ele verificava alguma legislação inconstitucional, se ele poderia deixar de aplicar aquela legislação, por exemplo. Então, esse controle difuso de constitucionalidade. E aí, com base em uma súmula do STF lá de 1963, os tribunais de contas, a súmula 347, eles consideram que eles possuem, sim, essa competência de analisar constitucionalidade de atos, né? Analisar a constitucionalidade de leis, por exemplo. Quando ele está analisando um caso concreto, ele verifica que determinada legislação não se aplica, e aí ele deixa de aplicar a legislação. Então, essa é a ideia do Tribunal de Contas. Ele pode realizar, o Tribunal de Contas da União, né, entende, então, que ele pode realizar esse controle de constitucionalidade, e os demais tribunais de contas também têm entendido nesse sentido. No entanto, o entendimento do STF é de que o Tribunal de Contas não exerce função jurisdicional, então ele não pode analisar a constitucionalidade nos casos concretos, conforme tem sido feito pelos tribunais de contas, né? E esse entendimento do STF, ele é bem recente. Ele reafirmou esse entendimento em 12 de abril desse ano. Então, é um entendimento bem recente do STF. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator dessa decisão, ele falou que o Tribunal de Contas é um órgão técnico que vai fiscalizar contábil, financeira e orçamentária, vai fazer uma fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tem competência funcional claramente estabelecida no artigo 71, mas quando ele faz essa declaração incidental de inconstitucionalidade, que ele extrapola a sua competência. Então, ele estaria usurpando uma competência que seria do STF. E então, o STF diz que os tribunais de contas não devem exercer controle de constitucionalidade quando das suas decisões. Ainda no tocante às decisões do Tribunal de Contas, tem uma temática que é relevante, que é essa questão da aplicação de sanções, né? Beleza, o Tribunal de Contas, como nós vimos, ele vai verificar como foi a execução orçamentária, como foi a atuação da administração pública. Mas e se verificar uma irregularidade, o que o Tribunal de Contas vai fazer, né, diante disso? Qual que é a competência do Tribunal de Contas? Então, verificada alguma irregularidade, o Tribunal de Contas ele pode aplicar as seguintes penalidades. Ele pode aplicar a multa, ele pode determinar que o dano verificado ao erário, né, seja restituído. O que seria isso, no caso de um dano ao erário? Por exemplo, verificar que num contrato administrativo, a administração pagou um valor para determinado contratado, sendo que o serviço não foi executado. Então, isso seria um dano ao erário. Também é possível declarar a inidoneidade de uma licitante por até 5 anos. Essa penalidade aí é aplicada aos particulares, né? Então, o Tribunal de Contas ele não aplica penalidade só ao administrador. E também uma penalidade grave de inabilitação para exercício de cargo comissionado entre 5 a 8 anos. Então, o determinado servidor público, se ele sofrer essa penalidade pelo Tribunal de Contas,
ele pode ficar sem poder exercer um cargo comissionado por um período bastante longo aí, que é de 5 a 8 anos. Para vocês terem ideia, assim, dessa penalidade de multa, eu trouxe aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que a lei orgânica do Tribunal de Contas, ela trata que o tribunal pode aplicar multa de até R$35 mil em alguns casos. E aí ele trata de alguns casos, por exemplo, a gente viu que a omissão, aqui o inciso 8º, que quando deixa de informar o Tribunal de Contas alguma irregularidade de que teve ciência, pode aplicar multa de até 100% desse valor, ou seja, de até R$35 mil. Mas no caso de dano ao erário, a multa também pode ser maior, porque aí o artigo 86 prevê que pode haver multa de até 100% do valor atualizado do dano. Então, num caso de dano ao erário, pode haver uma multa de até o valor daquele dano apurado, ainda que seja mais do que R$35 mil. O Tribunal de Contas também pode inabilitar, né, o servidor público para o exercício de um cargo comissionado. E aqui, também a lei orgânica do Tribunal de Contas, ela fala que tem que ser considerado uma infração grave, né, para se enquadrar nesse caso. A gente não sabe exatamente o que é uma infração grave, fica alguns conceitos amplos, essa é até uma crítica, né, a essa questão punitiva dos tribunais de contas, porque as hipóteses, elas são bem amplas, e quando a gente estuda no direito penal, por exemplo, a gente vê que tem que ter tudo previsto legalmente, né? As hipóteses, os fatos e as consequências têm que estar bem previstas. No âmbito do tribunal, fica um pouco mais em aberto. A gente vê que pode aplicar multa de até R$35 mil. Mas como que seria essa multa, né? Até R$35 mil? Em quais casos? Qual que seria a gradação dessa penalidade? Então, realmente, é bem complicado essa análise, né? Mas aí, aqui no caso então, de uma infração grave, pode inabilitar o servidor para o exercício de cargo comissionado. Outra penalidade que o Tribunal de Contas pode aplicar é no caso de fraude à licitação. Quando comprovar essa fraude, a empresa vai ficar inidônea de licitar por até 5 anos, com o poder público estadual e municipal. Então, é uma penalidade aí bastante forte para as empresas, né? Principalmente as empresas que têm costume de contratar recorrentemente com a administração. E, nesse caso, de comprovar fraude na licitação, pode aplicar essa penalidade. As sanções, todas essas sanções que nós vimos, elas podem ser aplicadas cumulativamente. Então, pode aplicar uma multa, mandar restituir o valor do dano ao erário, e também alguma das outras sanções, né? Vai depender, no caso aqui, se for uma fraude na licitação, porque aí pode ser aplicar a declaração de inidoneidade, mas no caso de inabilitação para exercício do cargo comissionado, o servidor, ele pode também ter as outras penalidades. A gente vai ver que eu trouxe até um caso para vocês, um caso do Tribunal de Contas do Estado, que é dessa representação 898.579, lá do município de Pirapora, que foi julgado em 2016. Nesse caso, o Tribunal de Contas aplicou as 3 irregularidades, as 3 penalidades, porque foi verificada irregularidade numa contratação, tanto na contratação quanto na execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos para o aterro sanitário. E essas irregularidades ocasionaram prejuízo de 2 milhões, quase 3 milhões, né, aos cofres públicos. E aí, nesse caso, os responsáveis foram condenados a devolver o valor do dano, esse valor de quase 3 milhões de reais, uma multa de 50 mil reais para cada um deles, dos envolvidos, que era, se não me engano, era o prefeito, o secretário municipal, o fiscal do contrato, tinha aproximadamente, acho que 5 responsáveis envolvidos nesse caso. E aí também o tribunal inabilitou esses servidores para exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 5 anos. Então, foi um caso bem grave. Normalmente, como a própria previsão da legislação, né, do Tribunal de Contas trata, tem que ser uma conduta grave para enquadrar nesse caso.
E quando eu estava preparando a aula, eu fiquei até curiosa para trazer um exemplo para vocês, porque eu, na minha atuação prática no tribunal, eu nunca tinha aplicado essa penalidade de inabilitação para exercício em cargo de comissão ou função de confiança. E aí, por isso que eu fui procurar um caso para ver, né, o que seria uma falta grave para o tribunal. E aí, nesse caso, não foi só a questão do valor. Pelo que aconteceu, pelo que o tribunal apurou, foi um contrato que durou muitos anos, havia várias denúncias, então é como se tanto o Ministério Público quanto cidadãos informassem os dirigentes daquele município de que havia falha naquele contrato, que havia prestação de serviços equivocada, que os serviços não estavam sendo devidamente executados, e eles lavaram as mãos e não fizeram nada. Então, o Tribunal de Contas considerou essa conduta gravosa, além de haver um valor aí expressivo de quase 3 milhões de reais de dano aos cofres públicos. Sobre as penalidades, é importante a gente saber que existe uma independência de instâncias, então o mesmo fato ele pode ser apurado em outras instâncias, tanto pode ser apurado pela administração pública, pode ser apurado pelo Poder Judiciário, pode ser apurado o mesmo fato pelo Tribunal de Contas, que não configura bis in idem. Cada um vai ter a sua possibilidade de aplicar sanções. Pode haver, inclusive, essa independência das instâncias, ela pode ser, inclusive, no sentido de no mesmo caso, haver decisões distintas, porque o Tribunal de Contas não tinha provas suficientes e não condenou. E aí, quando de um processo criminal, por exemplo, a justiça analisando mais aprofundadamente, e aí oitivas, etc., conseguiu mais provas para poder condenar. Então, existe essa independência entre as instâncias, não significa que a pessoa foi absolvida no âmbito do Tribunal de Contas, que ela não pode ser condenada pelo Poder Judiciário, por exemplo, e vice-versa, vai depender de cada caso. Então, essa independência entre os julgamentos, né, os diversos julgamentos que o gestor público pode se submeter. E aí, tratando de penalidades, a gente entra no aspecto que tem a ver com o nosso trabalho, que é a prescrição no âmbito do controle exercido pelos tribunais de contas. A gente viu que o Tribunal de Contas pode aplicar as penalidades, mas, assim, incide a prescrição sobre essas penalidades? Qual que é o prazo que o Tribunal de Contas tem para analisar? E a gente analisar a prescrição também é relevante, né, pessoal? Porque a gente vê no âmbito dos tribunais, não só o Tribunal de Contas, segue também essa ideia do judiciário de processos muito delongados, né, processos muito prolongados. Então, eu já peguei processos que eu analisei fatos de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, assim, a gente sabe que existe uma morosidade mesmo dos órgãos de controle nessa fiscalização. Então, por isso que é tão relevante essa discussão sobre a prescrição, porque podem os órgãos de controle ficar indefinidamente com esse poder punitivo, com esse poder de análise? Será que não teria que ter uma previsão de um prazo menor para ver se até os próprios tribunais agem de forma mais rápida, né? Se eles buscam mais agilidade na sua atuação? Então, eu trouxe para vocês esse tema da prescrição. O que é a prescrição? Ela é a perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia do seu titular. Então, se demorou-se para entrar com uma ação, ou se demorou-se para analisar aquela ação, pede-se, né, esse direito de reparação. Essa que é a temática da prescrição. Vocês estudaram provavelmente mais aprofundadamente prescrição e decadência no âmbito do direito civil. Mas o que elas buscam é trazer a paz social, a segurança jurídica para as relações. Existe aí uma divergência, né, um antagonismo entre a legalidade e a segurança jurídica, porque a legalidade vai dizer que determinado ato está irregular. Mas a gente precisa também pensar que, em determinado momento, ainda que aquele ato seja irregular, os efeitos que dele vieram, eles sejam mantidos, para não ficar uma insegurança, uma incerteza muito grande, né? Daqui 15 anos, por exemplo, você voltar e analisar um ato que já foi executado. Então, existe essa divergência entre legalidade e segurança jurídica, e a nossa
legislação, nosso ordenamento jurídico, ele traz essa ideia mesmo de segurança jurídica como um valor relevante do Estado de Direito. Então, ele traz, né, os prazos e tudo para a prescrição das pretensões punitivas. Quanto à penalidade de multa que a gente tratou, não existe grandes discussões, existe um entendimento majoritário mesmo de que incide sobre essa tipo de penalidade a prescrição. E aí, de modo geral, ela é de 5 anos, utiliza-se com base algumas leis gerais no âmbito da administração pública, mas no âmbito dos tribunais de contas, as leis orgânicas dos tribunais, elas trazem o prazo, né? Então, aqui no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, são 5 anos. E aí tem as causas interruptivas, por exemplo, quando faz uma denúncia, quando o tribunal recebe a denúncia, interrompe a prescrição e começa a contar novamente, assim como ocorre no âmbito do direito civil mesmo, que vocês já estudaram. Eu trouxe até uma decisão aqui do Tribunal de Contas do Estado, que fala dessa questão da prescrição da pretensão punitiva, em razão do transcurso de 5 anos da data da primeira causa interruptiva com a prolação da decisão de mérito. E aí traz os artigos no âmbito da lei orgânica do Tribunal de Contas que tratam da prescrição nos processos no âmbito do Tribunal de Contas. Então, sobre essa penalidade de multa, não há muitos questionamentos, não há muitos debates, muitas questões. O entendimento é bem majoritário mesmo nesse sentido de que prescreve em 5 anos. Então, se o tribunal receber um processo e dentro de 5 anos ele não analisa, ele não pode mais aplicar multa àquele gestor, mesmo se ele verificar uma irregularidade. No entanto, pessoal, existe uma celeuma acirrada, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, no tocante à questão do ressarcimento pelos danos causados ao erário. Então, a gente viu que o Tribunal de Contas pode determinar que esse dano causado ao erário, que seja quando se apura o dano, o tribunal tem que apurar o dano, né? Verifica, não é um valor cabalístico, assim, tem que ter todo um processo de apuração. Mas aí, quando o tribunal apura esse dano ao erário, independente do prazo, independente do período, ele tem o direito, né? O tribunal pode determinar que esse dano seja ressarcido? Esse é um tema que já foi inicialmente bastante acertado na doutrina, assim, não havia tanta discussão. E depois de um tempo começou-se a haver alterações de entendimento. Então, o que a gente precisa entender sobre essa questão da prescrição do ressarcimento do dano ao erário? A Constituição, lá no parágrafo 5º do artigo 37, quando a Constituição trata da administração pública, ela vai falar que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Qual foi o entendimento inicial adotado? Olha, quando a Constituição trata que a lei vai estabelecer prazos de prescrição para ilícitos praticados, ela está ressalvando as ações de ressarcimento. Aqui no finalzinho, ressalvadas as ações respectivas de ressarcimento. Quando ela ressalva as ações de ressarcimento, ela está dizendo que não incide prescrição sobre essas ações de ressarcimento. Então, elas são necessariamente imprescritíveis. Eu tenho um prazo para punir o agente, mas eu não tenho prazo para pedir esse valor do dano de volta. Então, esse entendimento doutrinário, jurisprudencial inicial, foi todo nesse sentido pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário. Trouxe até, vocês já conhecem, né, já devem conhecer o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos principais, se não for o principal nome, né, no âmbito do direito administrativo brasileiro, na atualidade. E aí ele defendia no seu livro que, por força do artigo 37, parágrafo 5º, são imprescritíveis as ações de ressarcimento por ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Esse era o entendimento, então, do professor Celso Antônio, e era um entendimento majoritário na doutrina. E aí, nesse sentido, os principais tribunais do país também se manifestavam.
Então, tem entendimento no Tribunal de Contas da União, tem até uma súmula, a súmula 282. E segundo essa súmula, as ações de ressarcimentos movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis. Também no âmbito da imprescritibilidade, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões, eu trouxe algumas para vocês aqui nos slides, e também o Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal, ele já se manifestou pela imprescritibilidade, né, pela incidência, esse entendimento de que o artigo 35, parágrafo 5º, quando ele traz a ressalva, ele está trazendo, na verdade, uma hipótese de imprescritibilidade dessas ações de ressarcimento de dano ao erário. Então, é uma decisão bem famosa do Tribunal de Contas, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de um mandado de segurança. No entanto, uma análise que tem sido feita mais atualmente, né, assim, atualmente, no entanto, porque essa alteração do livro do professor Celso Antônio, se não me engano, é de 2010. Mas depois desse entendimento inicial, majoritário pela imprescritibilidade, os autores começaram a se debruçar mais sobre o tema e começaram a reavaliar esse entendimento. Então, a necessidade de segurança jurídica e a ideia de que no nosso ordenamento jurídico a gente vai ver algumas disposições da Constituição, a regra é a prescritibilidade, exatamente porque a segurança jurídica ela é um dos fundamentos do nosso Estado de Direito. Esses entendimentos fizeram com que os autores começassem a reavaliar essa questão da imprescritibilidade e alterar o seu posicionamento. E aí o autor, né, também pela sua relevância, mas uma das mais paradigmáticas alterações de entendimento foi exatamente a do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu tenho um manual dele, da minha época de faculdade, e no meu manual ele ainda, se eu for estudar por ele, né, ainda tem um entendimento do Celso Antônio de que as ações de ressarcimento de dano ao erário são imprescritíveis. E aí, a partir de 2010, se não me engano, na 27ª edição do manual, ele alterou o seu posicionamento, e eu trouxe para vocês aqui, pormenorizada, a justificativa de que ele coloca, né? Ele fala que primeiro, inicialmente, até a 26ª edição, ele entendeu pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, mas que depois ele assistiu uma palestra de um administrativista jovem, né? O professor Emerson Gabado, já tive oportunidade de estar com ele em alguns eventos, realmente é um professor brilhante. E o professor Celso Antônio, então, diz que ao ouvir o professor Emerson, veio a necessidade de mudar o seu posicionamento. Porque ele fala que a ideia, esse posicionamento da imprescritibilidade, ela minimiza ou elimina o direito de defesa daquele cidadão, ou daquele servidor, daquele gestor público, porque ninguém guarda documentação, ninguém guarda provas indefinidamente. Então, não se coadunaria com o direito de defesa consagrado pela nossa Constituição essa ideia de que a qualquer momento a administração poderia punir, julgar e punir aquele cidadão, aquele gestor público que incorreu em dano ao erário. E aí o professor, então, traz aqui, eu trouxe tudo, eu não vou ler, mas eu trouxe detalhado para que vocês possam ler quando vocês estiverem fazendo o trabalho e formular o entendimento de vocês sobre a matéria mesmo. E aí, aqui nesse momento, ele explica que aí ele mudou o posicionamento dele e que atualmente ele entende que são prescritíveis essas ações de ressarcimento de dano ao erário. Mas alguns doutrinadores continuam com outro entendimento. Não é unânime, tá, pessoal? É uma coisa que está sendo bem discutida ainda. A gente vai ver, inclusive, no próprio âmbito judicial. E aí eu trouxe um trecho de um livro de um outro professor de renome, no âmbito do direito administrativo, né, que é o professor José dos Santos Carvalho Filho, e que ele entende que a Constituição ela prevê ações que são prescritíveis e imprescritíveis. E a de ressarcimento de dano ao erário, para ele continua sendo uma ação imprescritível, uma situação que pode ocorrer a qualquer momento.
E isso impacta diretamente nas decisões dos tribunais de contas, que nós vimos exatamente porque o Tribunal de Contas ele pode determinar esse ressarcimento do dano ao erário. Então, fica esse questionamento, né? O Tribunal de Contas pode, a qualquer momento, determinar que o agente público restitua os valores aos cofres públicos? Ele pode fazer isso a qualquer momento? Não é uma questão que tem uma solução definida ainda. Eu estou trazendo para vocês os doutrinadores, estou trazendo os fundamentos e vou mostrar para vocês a jurisprudência para vocês formularem a opinião de vocês. Então, quais são os principais argumentos a favor do entendimento da imprescritibilidade? Ou seja, pode-se cobrar esse ressarcimento do dano a qualquer momento. Porque o artigo 35, parágrafo 5º, ele ressalva as ações de ressarcimento no âmbito, quando ele trata que a lei vai prever os prazos de prescrição. Então, na medida que ele ressalva, logo seria imprescritível, não se aplicaria prazos aqui. E o outro fundamento é da defesa do patrimônio público, o interesse público, são valores de toda a coletividade. Então, a coletividade não poderia ficar prejudicada em razão da inércia da apuração dessa ilegalidade. Então, a qualquer momento verificada uma ilegalidade, verificado um dano ao poder público, esse valor ele tem que ser restituído por uma questão de interesse público, de defesa do patrimônio público. Por outro lado, os argumentos contra a imprescritibilidade, ou seja, os argumentos que tratam dessa questão de trazer um prazo para que os tribunais de contas, os tribunais julguem e decidam acerca de uma restituição de dano ao erário, tem o primeiro, né, fundamento, que é que a Constituição, ela em regra traz o princípio da prescritibilidade, que decorre dos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, da duração razoável do processo, todos os princípios previstos na Constituição. E que quando a Constituição ela quis falar que uma determinada ação é imprescritível, ela trouxe isso expressamente. Então, lá no artigo 5º, quando fala que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, que também crimes... também lá trouxe também que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, quando a Constituição verificou valores que ela considera muito relevantes, ela falou expressamente acerca da imprescritibilidade. Sendo regra a prescritibilidade, a gente não pode fazer uma análise extensiva do artigo 37, parágrafo 5º, para entender que seriam imprescritíveis essas ações, exatamente porque quando a Constituição quis, ela o fez expressamente. E o outro argumento principal dessa defesa é no sentido de comprometimento do direito de defesa, porque fica uma situação desigual, aquela ideia, né? Ninguém fica guardando documentos infinitamente, para sempre, indefinidamente, né? Então, se você for gestor público, você vai guardar ali por um ano, mas daqui 15 anos, como que fica, né? Você não consegue se defender. Então, uma das questões relevantes é essa ideia do comprometimento do direito de defesa, porque a nossa Constituição também ela trata da ampla defesa, do contraditório, né? Como que essa ampla defesa vai ser exercida no âmbito dos processos dos tribunais de contas, se ele acontecer muitos anos depois do processo? Às vezes aqueles documentos não estão nem mais salvos na administração, como que a pessoa vai conseguir se defender? Então, essa ideia, essa relevância do direito de defesa também traz essa ideia de que tem que haver um prazo para a atuação punitiva da administração pública nesses casos. E é interessante que os autores trazem o seguinte: até em âmbito penal, no âmbito criminal, que seria uma esfera mais gravosa, há um prazo, né? A gente vê a prescrição da pretensão punitiva em matéria penal em âmbito criminal. Então, aqui em âmbito civil, que seria menos gravosa, não haveria essa prescrição de ressarcimento de dano ao erário. Então, esse também é um dos argumentos trazidos pelos autores. Recentemente mesmo, foi no ano passado, o Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal, ele fixou a tese
de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Então, o Supremo Tribunal Federal estava analisando um caso e decidiu por essa tese da prescritibilidade, ou seja, da existência de um prazo para que o Tribunal de Contas possa determinar o ressarcimento ao erário. E aí eu trouxe para vocês também os argumentos principais do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou ler agora, mas quando vocês estiverem preparando para o trabalho, eu peço que vocês leiam, né, para ver qual foi a base do entendimento do STF. Se vocês tiverem até interesse de ver a decisão toda, eu peguei os pontos principais para trazer para vocês, até para facilitar o entendimento. Mas aí ele trouxe essa ideia também que eu acabei de falar, né, que o Estado de Direito, que exige tanto no campo penal como na responsabilidade civil a existência de um prazo legal para o poder público exercer sua pretensão punitiva, não pode, em regra, manter indefinidamente essa possibilidade, sob pena de desrespeito ao devido processo legal. Então, ele traz como um dos argumentos essa questão do devido processo legal, da segurança jurídica das relações. E aí eu trouxe mais um trecho, eu não vou ler tudo para vocês, porque eu acho que não justifica ficar lendo aqui, nesse momento. Então, o tribunal concluiu que, em face da necessidade de segurança jurídica, não se pode entender pela essa ideia de imprescritibilidade das ações civis patrimoniais. Essa decisão foi bastante impactante, assim, porque foi uma alteração de posicionamento. A gente viu lá no início que o Tribunal de Contas, que o Supremo Tribunal Federal entendia de modo contrário. Então, foi uma decisão impactante e todo mundo acreditou que ela teria uma aplicação imediata dos tribunais de contas, mas não foi o que aconteceu. O Tribunal de Contas da União, ele continua entendendo pela imprescritibilidade, porque essa decisão, ela não transitou em julgado, tem embargo de declaração nessa decisão do STF. E o Tribunal de Contas, quando ele analisa essas decisões também, ele fala o seguinte: no âmbito do STF, a decisão que analisou, ela analisou a prescrição do seguinte ponto de vista: houve uma decisão do Tribunal de Contas imputando o ressarcimento ao erário, e depois haveria uma ação de cobrança com base nessa decisão do Tribunal de Contas. E aí prescreveu, então, em momento posterior. E aí o que o Tribunal de Contas fala? Não, enquanto o processo está no Tribunal de Contas, não se aplica esse entendimento. Esse entendimento do STF é só posterior. Aí é uma questão mais de processual, mas que fez com que os tribunais de contas mantivessem o seu entendimento. Então, o Tribunal de Contas da União, ele continua aplicando essa tese da imprescritibilidade, ou seja, ele continua determinando o ressarcimento do dano ao erário, independente do prazo que se passou. Aí eu trouxe para vocês um entendimento do Tribunal de Contas nesse sentido, né, que ele vai continuar aplicando. Inicialmente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele teve essa mesma ideia de que ia manter o entendimento sobre a imprescritibilidade e que essa decisão do STF ela não aplicaria nos processos em trâmite no âmbito dos tribunais de contas. Então, inicialmente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais teve esse posicionamento, mas recentemente, esse ano mesmo de 2021, o Tribunal de Contas inovou e foi, se não acredito, o primeiro Tribunal de Contas a decidir conforme o STF, porque os tribunais de contas, então, seguindo o Tribunal de Contas da União, eles estavam preferindo não aplicar esse entendimento do STF e continuaram mantendo as ações, né, as condenações por pagamento por dano ao erário, independente do prazo. E aí, recentemente, na sessão de 28 de abril, então está bem recente mesmo essa decisão, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu, pela aplicação, então, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, entendendo que as ações de ressarcimento de dano ao erário são prescritíveis. E aí, enquanto não tiver um prazo especificado em legislação, aplicar o prazo geral desse prazo de 5 anos. Então, o entendimento do Tribunal de Contas foi uma decisão do plenário, foi nesse sentido, pelo entendimento da possibilidade de prescrição
né? Então, passados 5 anos, não poderia haver a cobrança desse valor. E aí, gente, lembrando, né, como eu falei no início, que existem causas interruptivas da prescrição. Então, o Tribunal de Contas, ele tem ali na sua lei orgânica as hipóteses. Então, o fato aconteceu numa data, passaram 3 anos, o processo chegou no Tribunal de Contas, a denúncia foi recebida. Aí interrompe a prescrição, começa a contar do zero. Não é 5 anos direto do fato e pronto. Tem as causas de interrupção da prescrição, causas de suspensão. Mas aqui o que interessa para a gente é entender se aplica ou se não aplica essa ideia da prescrição nas ações de reparação de dano ao erário. E isso, pessoal, tem um impacto muito grande no âmbito do Tribunal de Contas, porque, como eu falei, os processos são demorados e muitas vezes ocorre a prescrição, principalmente agora com a pandemia, ocorreu muita prescrição, porque as sessões foram interrompidas no início da pandemia, né? Então, ocorreu muita prescrição, mas continuava se mantendo. Olha, prescreveu, não podemos aplicar multa, mas podemos mandar restituir esse dano ao erário. E o que é um valor, acaba sendo um valor que entrava para os cofres públicos, né? Porque depois tinha uma ação e buscava esse valor, executar esse valor. Então, com esse entendimento, tem esse impacto de não poder ter esses valores de volta. Nesse caso do recurso ordinário 1.054.102, que foi esse caso paradigmático aqui do Tribunal de Contas do Estado de Minas, teve uma decisão da segunda Câmara do Estado que entendeu pela prescrição da pretensão punitiva, ou seja, pela não aplicação de multa, porque passaram mais de 5 anos, mas entendeu que haveria sim um ressarcimento ao erário no valor de R$40 mil, porque seria imprescritível. E aí o ex-prefeito recorreu por meio do recurso ordinário, e aí o relator, que foi o conselheiro Cláudio Terrão, ele alterou o entendimento que então estava vigente e decidiu aplicar a decisão do Tribunal de Contas, tratando, sobretudo, da questão da segurança jurídica. E aí eu trouxe alguns trechos do entendimento do relator. E aí a conclusão, né, quando ele faz as contas aqui de quando que a ação chegou no tribunal, quando ela foi julgada, que passaram-se mais de 5 anos, logo ele deu provimento ao recurso para cancelar essa aplicação de obrigação de ressarcimento de dano ao erário. Uma questão que a gente tem que pensar é que essa decisão ela não foi unânime, tá, pessoal? Não é um entendimento que está unânime, como vocês viram, tem doutrina de uma forma, de outra, tem entendimento jurisprudencial de um lado e de outro, e no âmbito do tribunal também teve um voto divergente, considerando pela imprescritibilidade, então não foi uma decisão unânime. Embora essa decisão não seja unânime, a gente vê que tem uma tendência no Tribunal de Contas aqui, pelo menos do Estado de Minas Gerais, de acatar esse entendimento. Então, hoje, saiu aqui no Diário Oficial de Contas, que é a publicação do Tribunal de Contas, que é o diário, né, do Tribunal de Contas, todo dia sai uma publicação, uma versão do diário, uma edição do diário, e aí nele tem várias decisões, né, traz a jurisprudência, entre outras medidas que o tribunal quer publicar. E aí no de hoje, exatamente, veio também uma decisão nesse sentido, pela prescritibilidade, que também não foi uma decisão unânime. Então, eu trouxe para vocês tanto o voto vencedor, pela prescritibilidade, tanto o voto divergente, que aponta aí o que ele entende que não vai ser aplicada a decisão do STF. Nesse momento, o entendimento principal é que não vai aplicar nos tribunais de contas, porque a decisão ainda não transitou em julgado, então não foi definitiva. Eles entendem que há uma esperança de que o STF mude o posicionamento, para vocês entenderem quão divergente é essa questão. Só para chamar a atenção aqui, pessoal, porque eu estou falando o tempo todo que o STF entendeu que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Só porque eu estou falando isso no âmbito do Tribunal de Contas.
dos processos no âmbito do Tribunal de Contas, né? E só tem um caso que o STF considera imprescritível, que é nas ações de ressarcimento, no caso de improbidade de ato doloso, de improbidade administrativa. Só que os tribunais de contas, eles não têm competência para julgar a improbidade administrativa. Então, essa hipótese que o STF entende como imprescritível, ela não se aplica aos tribunais de contas por causa disso. Só quis chamar a atenção para não ficar parecendo que o STF entende que em qualquer situação haveria a aplicação da prescrição. Não é qualquer situação, no caso de improbidade, só que não aplica na nossa disciplina, que são os tribunais de contas. Vamos dar continuidade sobre a nossa disciplina, então, pessoal. Ainda está tratando aqui sobre tribunais de contas no Brasil. No Brasil, nós temos o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, Tribunal de Contas do Distrito Federal, 26 tribunais de contas dos estados e 2 tribunais de contas municipais. Como que funciona aqui? Porque nos tribunais de contas dos estados, a gente tem 3 tribunais de contas dos municípios, que é no caso da Bahia, de Goiás e no Pará. E a gente tem 2 tribunais de contas municipais, mas os tribunais de contas dos municípios e municipais, eles são distintos, pelo seguinte: quando a nossa Constituição foi promulgada, já havia 2 tribunais de contas municipais, que são órgãos do município mesmo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A nossa Constituição, ela proibiu a criação de novos tribunais municipais. Então, por isso que só nesses 2 estados que tem, porque era o que já tinha antes, não pode criar novos. O que existe na Bahia, em Goiás e no Pará? No âmbito do Tribunal de Contas estadual, eles dividiram o Tribunal de Contas dos estados e o Tribunal de Contas dos municípios, porque aí são 2 órgãos. O Tribunal de Contas dos municípios é um órgão estadual, mas ele vai tomar conta das contas dos municípios, ao passo que o Tribunal de Contas do estado, ele vai tomar conta das contas estaduais. Então, por isso que tem nesses 3 estados essa distinção. Então, é possível a criação de tribunais de contas dos municípios, que são tribunais estaduais. Mas não é possível que cada município crie o seu próprio tribunal de contas. É o Tribunal de Contas do estado que vai analisar as contas dos municípios. Então, por exemplo, no caso de São Gotardo, não existe um tribunal de contas aqui no município, existe o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vai analisar as contas de São Gotardo, por exemplo, e as contas dos demais municípios do Estado de Minas Gerais. Qual que é a diferença, né? Como que a gente sabe? Aqui eu trouxe explicadinho isso que eu acabei de falar. Qual que é a diferença dos tribunais de contas? Quando que atua um tribunal de contas estadual, um tribunal de contas municipal e da União? Depende da natureza do recurso. Se for um recurso estadual ou municipal, vai ser o Tribunal de Contas estadual. Se for um recurso da federal, vai ser o Tribunal de Contas da União. Então, é a natureza do recurso que determina a competência aí de cada tribunal. E é importante a gente ressaltar aqui nesse caso que não tem hierarquia. Não é como nos órgãos do Poder Judiciário, por exemplo, que você tem o juiz de primeira instância, e aí você recorre e vai para o tribunal. Você recorre e vai para o STJ, você recorre e vai para o STF, né? Não é assim que funciona no âmbito dos tribunais de contas. No âmbito dos tribunais de contas não há hierarquia. Então, a instância máxima de um processo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado é o próprio Tribunal de Contas do Estado. Você não recorre no Estado e vai para o Tribunal de Contas da União. Por exemplo, são órgãos que têm processos estanques, não há uma hierarquia, não tem subordinação, não tem vínculo entre esses órgãos. Cada processo vai seguir no âmbito do seu tribunal. E aí, uma pergunta que sempre faz é assim: o Tribunal de Contas, ele controla a administração dos municípios, dos poderes, né? Mas quem que controla o Tribunal de Contas? Porque, como a gente viu, uma das funções é uma função administrativa. O Tribunal de Contas também faz concurso, contrata servidores, ele também administra dinheiro público. Então, quem que vai controlar o controlador? Quem que controla os tribunais? No âmbito do Tribunal de Contas da União, a fiscalização é feita pelo Congresso Nacional.
nos tribunais de contas dos estados é feita pelas assembleias legislativas estaduais, e no caso dos municípios, são os tribunais de contas estaduais que analisam as contas dos tribunais de contas dos municípios, que, como a gente viu, tem só no Rio de Janeiro e em São Paulo. Outra questão interessante eu já falei disso para vocês diversas vezes ao longo das aulas, mas eu quis trazer um tópico específico disso para a gente ficar bem firme esse entendimento, que é a questão do controle popular e o Tribunal de Contas, né? Que a gente viu que a Constituição, a gente já viu isso antes, mas eu quis trazer novamente para vocês. Que a Constituição, lá no artigo 74, ela fala no parágrafo 2º que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, qualquer cidadão, ele tem competência, a gente não aprende isso, a gente não sabe dessa possibilidade. Se você verifica uma ilegalidade na atuação da administração pública, você pode fazer uma denúncia perante o Tribunal de Contas. Então, quando a gente pensa, às vezes, processos no Tribunal de Contas, como que iniciam esses processos, parece uma coisa muito distante, mas, na verdade, qualquer cidadão pode realizar esse controle também, né? É uma questão de cidadania que a gente não aprende, a gente não entende, a gente não aprende esse poder que a gente tem. E, se eu não me engano, eu já falei para vocês também sobre isso, que a minha experiência no Tribunal de Contas é que essas denúncias, elas estão muito ligadas a quem tem interesse nos processos. Então, geralmente, é uma licitante que está perdendo a licitação, assim, eu não vejo de forma... Ou a gente vê muito também advogados que entram para defender algum cliente. Às vezes, uma empresa, por exemplo, ela verifica uma irregularidade numa licitação num município pequeno, mas ela não quer se indispor com aquele município, porque a gente vai ver que um dos requisitos da denúncia é que tenha seu nome. Então, a empresa fala assim, eu não quero denunciar o município, porque depois eu vou querer contratar com ele. Então, o que eu faço? Aí contrata um advogado, e o advogado faz a denúncia, e aí a gente não sabe, e o município não fica sabendo qual foi a empresa que denunciou, por exemplo. Então, isso acontece muito, mas é muito difícil acontecer um caso de um cidadão mesmo que fiscalizando, por questões de cidadania, fiscalizando a atuação da administração pública, decide realizar uma denúncia perante o Tribunal de Contas. E eu trouxe aqui para vocês um trecho do livro do professor Harrison Leite, que ele fala que com esse mecanismo das denúncias, você traz um grau maior para a cidadania, porque você traz para o povo, para a população, a oportunidade de fiscalizar e de exigir a apuração de possíveis irregularidades. Então, se verificou irregularidade numa licitação, numa contratação direta, qualquer situação, numa contratação de servidor, num gasto público que considerou irregular, qualquer cidadão pode acionar o Tribunal de Contas. E aí, aqui a nossa Constituição, ela trata do Tribunal de Contas da União, porque o tempo todo a Constituição Federal da República, ela trata do Tribunal de Contas da União, mas isso se aplica por simetria aos estados e aos municípios, né, no caso, quando tem tribunais de contas municipais. Aí eu trouxe para vocês aqui a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que ela traz quais os requisitos. E isso aqui é muito importante da gente, até, eu falo como cidadão, mas até como advogado também. Às vezes você vai atender um cliente que está participando de uma licitação, por exemplo, e ele apontou irregularidades no edital, mas a administração não acatou. Ele está vendo que aquele edital está restritivo e te procura como advogado o que ele pode fazer, o que pode ser feito. Eu vejo que muitos advogados não sabem dessa possibilidade, que é fazer uma denúncia perante o Tribunal de Contas. Então, o que é preciso? Redigir com clareza, tem que ter o nome completo de quem está denunciando, a pessoa, a qualificação de quem está denunciando, tem que falar quais são os fatos, né? Tem que estar fazendo uma denúncia, tem que explicar o que está acontecendo, indicar provas, indicar os documentos, para que o tribunal, então, possa receber e vai avaliar essa denúncia. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma denúncia aqui que foi julgada em novembro agora de 2020, que o denunciante chama Fernando,
ele denunciou ao Tribunal de Contas uma irregularidade em uma licitação de contratação de pneus no município de Inconfidentes. Então, era uma licitação que tinha um valor estimado de R$1.191.081,74. Então, ele mandou para o tribunal a sua denúncia, trouxe quais são as alegações. Ele falou que o edital exigia que a data de fabricação do pneu tinha que ser até 6 meses da entrega. Então, a administração geralmente exige isso para que chegue pneus novos, né, que não estejam perto de expirar a data de garantia. Mas aí, esse denunciante, provavelmente, porque uma empresa solicitou, né, entendeu que isso restringia a competitividade, que isso restringia a licitação e entrou com essa denúncia. O Tribunal de Contas entendeu que a denúncia não era procedente, porque essa exigência ela está de acordo com o interesse público. Quanto mais novo o pneu e quanto maior for a garantia, maior a segurança de quem vai usar aqueles veículos, né, que são veículos de transporte de ambulância, transporte de crianças na escola. Então, o Tribunal de Contas, nesse caso, ele entendeu pela improcedência da denúncia. E aí, pode acontecer isso, pessoal. Às vezes, vocês se depararem com alguma irregularidade, né, só entrar com processo no Tribunal de Contas, né, como a gente fala, só iniciar uma denúncia. Eu trouxe aqui para vocês, de forma esquematizada, como que funciona, qual que é o trâmite da denúncia no Tribunal de Contas, que a gente vai ver que tem um processo similar ao que acontece em âmbito judicial mesmo, é um processo mesmo no âmbito do Tribunal de Contas. Então, o particular, ele vai verificar uma irregularidade e vai, então, fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado. Esse rito também acontece na representação, denúncia ou representação. A diferença é só que representação tem as autoridades específicas, então um prefeito, um vereador pode representar. Altera o nome porque tem as pessoas específicas, a denúncia é qualquer cidadão. Então, ela vai encaminhar a denúncia ao Tribunal de Contas, pode haver um pedido liminar para analisar com urgência, porque, por exemplo, tem uma licitação que está considerada irregular, então fala, olha, a sessão da licitação vai acontecer daqui uma semana, esse edital está irregular. Tem que suspender, tribunal, suspenda a licitação, porque senão vai trazer uma contratação que não é do interesse público. Então, é possível fazer esse pedido liminar. Mas aí o TCE, quando a denúncia vai chegar, vai analisar os pressupostos, se está tudo certinho, vai receber aquela denúncia, vai distribuir, né, para o relator responsável, para o conselheiro responsável, e aí vai determinar a citação do denunciado para apresentar a defesa. Então, se eu estou analisando uma questão, igual naquele caso do município, deixa eu ver qual que era o município mesmo, Prefeitura Municipal de Inconfidentes. Então, era um problema no edital de licitação, é que o tribunal vai determinar a citação do prefeito lá de Inconfidentes e de quem assinou o edital, provavelmente o pregoeiro, para que ele se manifeste sobre essas irregularidades que foram apresentadas. Então, apresentar documentos e tudo. Então, o denunciado apresenta a sua defesa, ele vai apresentar documentos, pode ser por meio de advogado ou não, não tem essa obrigatoriedade de que tenha advogado, a pessoa mesmo pode ela apresentar a sua defesa. Depois disso, o processo vai para a unidade técnica do Tribunal de Contas, lá aqui do Estado de Minas Gerais. Como a gente viu, o Tribunal de Contas é formado por um corpo técnico extenso, assim, de servidores de diversas áreas. Então, se for um processo que esteja relacionado com obras, por exemplo, tem uma área própria de engenharia. Se for um processo que for de edital, de licitação, apontando irregularidade em edital, vai para aquela área técnica responsável por editais. Se for atos de pessoal, tem uma área técnica responsável por atos de pessoal. Então, vai para a unidade técnica, que é um órgão bem especializado, com profissionais de diversas formações, para analisar aquele processo, a unidade técnica vai dar a sua opinião sobre aquele processo. Depois disso, o Ministério Público, o processo vai para o Ministério Público de Contas, que, como a gente viu, é um órgão do Tribunal de Contas, não é o Ministério Público que a gente está acostumado, estadual ou federal, e o Ministério Público também vai opinar sobre aquele processo. Então, ele vai emitir o seu parecer. E depois disso,
o processo ele é julgado, né? O relator do processo, assim como acontece no processo no Tribunal de Justiça, né? Tem um conselheiro que ele é o relator, que vai analisar, vai formular o voto, e os outros vão acompanhar ou não aquele voto numa decisão ou do plenário ou das câmaras, dependendo do caso. Então, é uma decisão que é colegiada, porque é mais de um conselheiro que vai decidir. Então, pessoal, esse é o andamento esse é o processo, né? Como que a denúncia tramita no âmbito do Tribunal de Contas. Em regra, é dessa forma. Eu vou tratar com vocês a estrutura do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mas eu vou deixar para a gente falar disso na próxima aula. Eu vou só deixar aqui no final uma questão que eu trouxe. Essa questão, na verdade, era da aula passada e eu esqueci de deixar para vocês. E aí é sobre controle interno. Para julgar verdadeiro ou falso, a gente vai, no início da aula que vem, ver sobre essa questão, né? Caso seja constatado pelo sistema de controle interno ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, a autoridade administrativa competente poderá informar ao respectivo Tribunal de Contas. Então, é sobre controle interno, que a gente viu na aula passada, eu queria ter deixado para vocês, mas esqueci de comentar. Então, fica aí para a próxima aula. É isso, desejo para vocês uma boa noite, uma boa semana e bons estudos aí para a prova da OAB.